Bem que o profeta messiânico, falo do profeta Isaías, falou no seu capítulo 43 e no verso 8: deixa sair, ou fazei sair o meu povo, que tem olhos, mas não conseguem enxergar. Como é difícil, senhoras e senhores, para algumas pessoas enxergar Jesus. Passa-se anos e anos dentro de uma igreja local, passa-se anos sendo pastoreado, direcionado, ouvindo a palavra rema, e a pessoa consegue dizer que nunca viu Jesus no ambiente. Existem pessoas desse nível, assim como o cantor J.A., esse menino que tem agora 24 anos. A carreira foi assim notória desde os 6 anos de idade, quando apareceu no programa Jovens Talento do Raul Gil. Ele foi um grande sucesso, músicas excelentes que igrejas e mais igrejas, inclusive a minha, canta seus hinos, suas músicas. Ele surgiu para o Brasil em meados dos anos 2000 no quadro Novos Talentos, e o menino cantava muito. Cantava não, canta muito, canta demais. Independente das suas escolhas, a gente não pode deixar de falar a verdade. Ele canta demais. A carreira desse menino foi um sucesso, realmente canta demais, mas percebemos que realmente ele nasceu para cantar, não para adorar, porque quem nasceu para adorar é fiel até a morte. Quem nasceu para adorar não muda de gênero. Quem nasceu para adorar não nega a fé e não acumula desculpas, e não coloca desculpas, e não acha desculpas como se um cego, para cometer os seus pecados e para viver os seus devaneios e as concupiscências demasiadas de suas carnes. Não, quem é adorador, adora a Deus em qualquer circunstância. Então eu acredito, segundo a palavra que me dá esse respaldo, que J.A. nunca foi um adorador, ele sempre foi um cantor, e um cantor de sucesso. Menino canta demais, só que como ele mesmo diz, em suas lives, nas suas redes sociais, ele tem 24 anos, sabe do que está fazendo, sabe das suas escolhas, e cada um vive no seu mundo. Ele sempre diz isso, cada um vive o seu mundo, e ele escolheu o mundo da transexualidade. Só que biblicamente a gente sabe que há caminhos que para o homem parece direito, vou deixar aqui para você, mas são caminhos de morte. Não venha com mimimi, blá blá blá, dizendo que eu estou comentando aqui de maneira homofóbica, porque não é isso, não é isso. Ele fez as escolhas dele e eu não tenho nada a ver com isso. Foi ele que se revelou, inclusive até em documento agora, no dia 11 de abril, parece que ele registrou uma nova identidade como transexual. Por mais que gostamos do menino J.A., porque nós devemos amar o próximo, por mais que não aceitemos a sua forma de viver, a sua nova forma de viver, ele continua sendo amado por nós. Só que a Bíblia continua sendo a Bíblia. É a nossa regra de fé e nós acreditamos que ela é a verdade, pura, nítida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Então nós acreditamos que a palavra é a verdade. Esse tipo de deturpação moral, esse tipo de deturpação familiar, esse tipo de deturpação cultural, não nos cabe aceitar, mas cabe respeitar. E nós respeitamos a decisão do J.A. Só que ele veio num programa, num podcast chamado Vênus Podcast, no dia 28/4, dizendo que foi difícil tomar a decisão e também foi difícil expor a sua decisão como trans, mostrar para o mundo que ele era trans. Ele deu algumas razões porque resolveu se assumir trans. Nesse programa ele deu alguns motivos. O primeiro motivo, cansou de ganhar dinheiro. A pergunta que eu faço a você é, quem é que cansa de ganhar dinheiro, gente? Me conta outra. Essa é uma das razões. A segunda razão, ele disse que na igreja ele via um sistema, não uma igreja.
Mas, engraçado, por muitos e muitos anos ele viveu dentro desse sistema ganhando dinheiro. Inclusive, foi isso que o cansou, ganhar tanto dinheiro dentro de um sistema. Engraçado, depois que viveu, tudo que viveu, conquistou, tudo que conquistou, agora pode colocar o peitinho, agora pode colocar a bundinha, agora pode colocar o cabelo longo, com o dinheiro que ganhou cantando nas igrejas. Agora a igreja é um sistema pela qual engana as pessoas, que não é espiritualizada como muitos acham. Palavras dele. E ele diz também que resolveu sair desse sistema, porque esse sistema não é só corrupto e financeiro, não está apenas voltado a mamon, ao dinheiro. Inclusive, mamon é o grande algoz de Jesus, não é o diabo, é mamon. Porque é o dinheiro que tira muita gente da igreja, é o dinheiro que corrompe muitos pastores, é o dinheiro que corrompe muitas pastoras, pessoas se vendem, é por causa do dinheiro que pessoas caem, é por causa do dinheiro que está essa sujeiraiada no meio cristão, no meio evangélico, no meio gospel, e o evangelho sendo deturpado. É por causa do dinheiro. Mas ele disse que não é só isso que ele via. Ele via que dentro da igreja tinha aliciamento, desculpas. Quando a gente quer pecar, a gente vai arrumando desculpas. Ele disse em entrevista ao Vênus Podcast que a igreja, além de ser um sistema e que se beneficiou muito, obviamente, nesse sistema, ele disse que via muitas pessoas envolvidas com drogas, lideranças envolvidas com drogas. É fácil falar agora, né? Agora é fácil jogar merda no ventilador, mas quando ele viveu esse sistema, dentro do sistema, com certeza ele sabia de tudo isso, mas não denunciou. Ele simplesmente defendeu. Por quê? Porque não estava adorando, estava cantando, fazendo da igreja um local de comércio, vendendo adoração. É isso que ele estava fazendo. Ele disse também que isso é comum nas igrejas. Eu estou dizendo aqui com toda certeza e convicção. Não é comum, não pode ser comum, e jamais devemos aceitar isso como algo comum dentro das igrejas do Senhor Jesus. Não é comum, não pode ser comum, e nós não aceitamos que isso seja comum dentro das igrejas do Senhor Jesus. Nós não podemos aceitar esse tipo de comentário. Existe, senhoras e senhores, mas não podemos generalizar. Nem todas as igrejas são igrejas safadas e sem vergonhas, brincalhonas, fanfarronas com a fé das pessoas, não. Existem líderes sábios, conectados com Deus, fiéis ao Senhor, que se respaldam na palavra, líderes que realmente apacentam suas ovelhas e não as veem como números, como negócio, mas como almas, e as tratam pela alma que tem. Estamos aqui dizendo que ele pode ter feito as escolhas dele, a escolha é dele, a vida é dele, mas ele não pode trazer problemas que ele viu nas supostas igrejas que ele participou, para justificar a sua decisão, saindo de uma condição de homem para virar trans. Aí já é demais. Agora eu faço uma pergunta a você, senhoras e senhores. Como é que pode? O menino desde 6 anos de idade canta dentro de igreja. Desde 6 anos de idade. E ele nunca viu Jesus, porque ele conseguiu ver aliciamento, ele conseguiu ver droga, ele conseguiu ver o sistema corrompido, mas ele não conseguiu ver Jesus, porque em todos os programas que ele faz, e todas as entrevistas que ele dá, ele não fala de Jesus, ele não fala nada de bom de Jesus, nada de bom do que aprendeu. Ao contrário, ele joga a sociedade contra a igreja, ele joga a sociedade contra a liderança religiosa, contra a fé dos cristãos. É isso que ele faz agora. Ele passa por cima de tudo que ele aprendeu desde os 6 anos de idade. É brincadeira, né? É brincadeira. Para mim, sempre foi um mercenário da fé. Porque quando a gente fala mercenário, não significa apenas vir de pastores essa ação, essa atitude. Vem de cantores como esse tipo. Pessoas que usam a igreja, se cansa da igreja, sai falando mal da igreja, toma suas decisões, fazem as suas escolhas e se desculpam atrás de erros que a igreja comete, mas que não deveriam ser expostos para justificar os nossos pecados. Isso é leviandade, isso é libertinagem cristã.
Por isso, senhoras e senhores, depois que ele ganhou muito dinheiro, agora é fácil falar, porque todo esse dinheiro agora está o ajudando ele a se transformar em transe. Fica aqui meu comentário, senhoras e senhores, mostrando a vocês aonde está o perigo. O perigo está em Mamon, Mateus 6,24. Não podemos servir a dois senhores, porque ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. Ou vamos amar um, odiar outro, odiar um, amar outro. Vai ser uma guerra grandiosa e a gente precisa escolher quem é que nós vamos servir nesta terra. Ele resolveu servir ao dinheiro e depois assumir uma vida extremamente mundana. Resolveu viver uma cultura mundana, porque na verdade, para mim isso é uma moda, daqui a pouco passa e talvez vá se arrepender amargamente. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe. Mas está aí um grande adversário da igreja, Mamon. Por isso, tome cuidado. Você que está me assistindo pela primeira vez, o seu like é importante, se inscrever no canal é muito importante também, comentar é importante, mas eu quero que você abra os olhos. Abra os olhos. É isso que Isaías, eu falei no início do vídeo, é isso que Isaías, sendo boca de Deus, estava falando para Israel. Capítulo 43 e verso 8. Muitas pessoas têm 2 olhos no seu rosto, mas não conseguem enxergar um palmo diante do seu rosto.